No programa Hora Extra dessa semana, você vai saber como o coach pode ajudar você a obter sucesso na carreira. Veja também que os aposentados estão em alta no mercado de trabalho. Experiência e comprometimento estão fazendo a diferença. E no bloco de entrevistas, o juiz do trabalho Celso Moredo Garcia fala sobre o contrato do jogador de futebol. Aguardamos você! Hora Extra está começando e neste programa você vai conferir os seguintes destaques. Os aposentados estão em alta no mercado de trabalho. Profissionais apostam em coaching para obter sucesso na carreira. E no bloco de entrevistas, o juiz do trabalho Celso Moredo Garcia fala sobre o contrato do jogador de futebol. Afinal, quais são os direitos do atleta quando ele fica afastado? Hora Extra está começando agora. O coaching ajuda os profissionais a alcançar objetivos e metas e a obter sucesso na carreira. Confira a reportagem. O sorriso de Guilherme revela satisfação ao alcançar seu objetivo. Ainda quando era estagiário, ele viu no coaching uma oportunidade de aperfeiçoar suas habilidades profissionais e chegar ao mercado de trabalho ainda mais preparado. O coaching, ele fez com que eu expandisse tudo aquilo que eu entendia, como se fosse vida profissional mesmo, mercado de trabalho. Porque o coaching, ele fez com que eu entendesse como que eu era, como que eu me portava e como que eu deveria me portar e o que eu deveria fazer para conseguir chegar nos objetivos que eu ia traçar ao longo da minha vida. A palavra coaching tem origem no inglês e significa treinamento ou acompanhamento. Mas aplicado ao dia a dia, o coaching é mais que isso. É um processo de autoconhecimento e descoberta. É um olhar de dentro para fora, que tem papel fundamental no cumprimento de metas e realizações de sonhos. Sonhos que muitas vezes parecem distantes e quase impossíveis de serem realizados. Mas essa coaching e psicóloga explica que o método do coaching pode ser a solução. O coaching é uma metodologia que permite que a pessoa defina claramente seus objetivos, suas metas, seus sonhos e, por meio das ferramentas utilizadas durante o processo, essa pessoa vai conseguir atingir essas metas. É uma metodologia bastante difundida, principalmente no meio esportivo, e desde a década de 90 o coaching ele tem sido utilizado nas diversas áreas de vida. Existem diferentes modalidades de coaching, como o coaching para finanças, coaching love, que é o coaching para relacionamentos, e o coaching carreira, que direciona a vida profissional. Tudo aquilo que tem uma meta, o coaching pode ser utilizado. E hoje a gente tem visto que muitas pessoas têm os sonhos, elas realmente têm um projeto, mas têm dificuldade para conseguir alcançar esses objetivos. E o coaching vem como uma metodologia que vai permitir que essa pessoa, por uma melhor definição de metas de processo, consiga alcançar as metas de resultado. Mas por que as pessoas têm tanta dificuldade em realizar seus sonhos? E o que a gente vê na nossa cultura, primeiro porque o brasileiro ele acredita que Deus é brasileiro e que ele não precisa planejar que as coisas vão acontecer. Segundo, que as pessoas não têm essa prática, ou seja, essa disciplina. E para você alcançar qualquer objetivo, qualquer meta, é preciso disciplina, é preciso clareza, é preciso definição de estratégias para você atingir o objetivo. Mas se por acaso a vontade de desistir bater à sua porta, lembre-se que o sentimento de missão cumprida é sempre mais forte. Lembra do Guilherme, que mostramos no início da matéria? Ele tem vivenciado esse momento de satisfação pessoal. É realização, cara, porque você vê, olha e sabe que eu estou fazendo certo. Porque se eu fui indicado é porque
realmente eu fiz o certo naquele momento, né? E eu pretendo continuar fazendo o certo. E esse é o meu objetivo de vida. E é nisso que o coach me ajuda, a querer chegar no lugar da forma certa, da forma correta e planejada. Os aposentados estão em alta no mercado de trabalho. Diante do apagão de talentos, as empresas apostam na sabedoria e no comprometimento dos profissionais que pensavam apenas em descansar. Quem vê Marta trabalhando não imagina que ela se aposentou há 8 anos por tempo de serviço. Durante esse período, ela ficou alguns meses fora do mercado de trabalho, mas não conseguiu se adaptar ao novo ritmo de vida. No início foi até fácil, mas depois... Eu fiquei em casa durante um ano, mas assim, de certa forma, empreendendo. Eu comecei um trabalho com uma franquia de cosméticos e então era um negócio que eu estava fazendo. E nesse meio tempo eu comecei a desenvolver um trabalho, era um serviço temporário, no ramo que eu já conhecia, de operadoras de planos de saúde. E nesse inteirinho, a Unimed Goiânia me convidou para assumir um cargo recém-criado na empresa, que é a Assessoria de Relações Institucionais, e eu fiquei motivada a voltar, porque eu gosto muito desse trabalho corporativo, dessa vivência assim, nesse ambiente de empresa, né? Embora eu não estivesse totalmente parada, mas eu sentia falta desse ambiente empresarial. Assim como Marta, muita gente poderia estar agora viajando, descansando em casa, sem fazer nada, preferiu voltar à ativa. Uma pesquisa recente divulgada pela consultoria Mercer, feita com 1.500 aposentados, mostrou que 49% deles continuam trabalhando depois de se aposentar. O porquê do número alto? São vários os motivos. Em muitos casos, a necessidade de complementar a renda, o custo de vida está cada vez mais caro, ou até mesmo pelo simples prazer de buscar novos desafios. Quando aceitou o convite para voltar a trabalhar na empresa, a assessora de relações institucionais resolveu unir o útil ao agradável. Se mantém ocupada e ganha um salário a mais. Como eu aposentei por tempo de trabalho, com 32 anos, entra no fator do recebimento desse benefício a questão do fator previdenciário, que é uma média que a Previdência faz do tempo da expectativa de vida. Então eu não consegui aposentar com o teto da Previdência, que é R$4.000 e poucos. Foi bem abaixo disso. E se você não complementa a sua renda salarial, lógico que sua qualidade de vida diminui. Então isso pesou também. E ao contrário do que muitos pensam, o mercado de trabalho precisa sim dessa experiência de vida, que só tem quem já chegou na terceira idade. A pessoa com mais idade, ela tem mais experiência. Obviamente, ela tem experiência de vida, ela tende a ter mais capacidade para gestão de conflitos, porque ela é mais calma, um pouco mais ponderada. O jovem tende a ser mais explosivo, mais ansioso. A pessoa mais velha tende a ter um pouco mais de calma. Então isso agrega valor para a empresa, além dos conhecimentos que essa pessoa traz. Marina trabalha no Núcleo de Saúde do Tribunal Regional do Trabalho e ajuda a preparar os servidores para a aposentadoria. Para ela, se os profissionais planejassem o que fazer depois de se aposentar, muitos não sentiriam necessidade de voltar ao trabalho. Se a pessoa tem atividades outras ligadas à cultura, à arte, a alguma coisa criativa, talvez voltar ao trabalho não seja necessário. Agora, quando a pessoa se torna realmente ociosa, o trabalho é uma grande oportunidade dela se manter em contato com a realidade, em contato com as pessoas, atualizada sobre tudo ao redor. E também vai depender do tipo do trabalho. Se é um trabalho bom, um trabalho em que essa pessoa é valorizada, é respeitada, é muito bom voltar a trabalhar. Já Marta tem certeza que tomou a decisão certa. Hoje ganha um pouco menos que antes, porém o serviço é mais tranquilo. E pergunta para ela se pretende parar agora. Nada disso. Eu acho que mais uns 4 anos, talvez. Assim, nessa rotina, né? Está feliz? Sim, estou muito feliz. Gosto muito daqui, do trabalho, gosto muito do ambiente da empresa. Me sinto realizada. E no próximo bloco nós vamos conversar com o juiz do trabalho Celso Moredo Garcia, que vai falar sobre o contrato do jogador de futebol. Voltamos em instantes.
futebol em evidência, especialmente por conta da Copa do Mundo sediada pelo Brasil, muitas questões referentes ao contrato de trabalho do jogador de futebol vieram à tona, como a mercantilização da imagem do atleta pela superexposição à mídia. Alterações na chamada Lei Pelé também causam confusão. Para falar sobre o assunto, nós recebemos hoje o juiz do trabalho Celso Moredo Garcia, que é membro da Academia Nacional do Direito Desportivo. Doutor Celso, muito obrigada pela sua presença aqui no Hora Extra. Infelizmente, a Copa acabou, o Brasil não levou ainda, mas acho que acabamos fazendo um campeonato pelo menos razoável. Mas com relação à Copa, eu acho que o cidadão comum, aquele aficionado também por futebol deve ter se perguntado. Nós tivemos várias lesões, jogadores que foram afastados. Durante esse período de convocação para um jogador, por exemplo, jogar na seleção brasileira, de quem é a responsabilidade caso ele se machuque e que ele tenha que se afastar até por um período longo? É da CBF ou do time? Sim. A Lei 9.615, conhecida como Lei Pelé, né, ela que regula os contratos dos atletas profissionais de futebol, ela traz uma previsão expressa, né, de que nos casos de convocação, a responsabilidade é da entidade convocadora, no caso a CBF. Então, o que acontece? Durante o período de convocação, a lei prevê que a CBF irá indenizar o clube dos encargos contratuais relativos àquele período. Ou seja, ela não faz o pagamento direto ao jogador, o clube permanece nesse período pagando os salários, mas tem direito a ser indenizado pela CBF. Inclusive, no caso de lesão, a própria Lei Pelé, ela ressalva que o período de convocação se estende até a reintegração do jogador estando apto a exercer a atividade. Ou seja, se terminou o período e ele ainda estiver lesionado, a responsabilidade continua a cargo da CBF. Mas no caso, por exemplo, se o clube não tiver condições, acontece muito de ter, às vezes, déficit financeiro do clube, ele não conseguir efetuar esses pagamentos, esse jogador ele pode cobrar diretamente da CBF os seus salários? Não, porque o empregador dele é o clube. Então, caberá a esse atleta acionar o clube, né? E, no caso, o clube ser ressarcido, né, ser indenizado pela CBF. Entendi. E quando o atleta é suspenso, né, por doping ou insubordinação, existe alguma punição para esse atleta? O clube pode penalizar esse atleta? Sim, também há previsão na Lei Pelé, né, de que nos casos em que o atleta for suspenso por mais de 90 dias, em razão de atividades fora do exercício profissional, ou seja, desvinculadas da sua atividade profissional, o clube tem a faculdade de suspender o contrato de trabalho dele e deixar de pagar os salários nesse período. Então, essa é a previsão principal que nós temos na lei, né? Em caso de períodos menores, aí depende do que for estabelecido entre o clube e o atleta, muitas vezes se tiver alguma previsão contratual. Nós tivemos um episódio que chamou a atenção tanto da imprensa nacional quanto internacional, que foi o jogador uruguaio que chegou a morder um colega de profissão, outro jogador, durante a Copa. E ele pegou um período longo de suspensão, que foi 4 meses. Supondo que fosse um jogador sob a legislação brasileira, o que aconteceria com ele? Então, ele se enquadraria, nesse caso, da suspensão do contrato de trabalho, uma vez que o impedimento dele de atuar é por mais de 90 dias. Então, a rigor, o clube poderia suspender o contrato de trabalho dele e não pagar os salários nesse período. E essa suspensão conta para tudo, para aposentadoria, para tudo. Esse período não seria contado, aliás, não contaria para nada, né? Esse período para aposentadoria, férias ou outras questões. Não, como o contrato está suspenso, sim, não. O que pode haver reflexos no contrato de trabalho dele é quanto à prorrogação do seu contrato.
porque como todos os contratos são por prazo determinado, né, pode haver, se houver uma cláusula contratual expressa, nos casos de suspensão, esse período de suspensão seria acrescido ao final do período contratual. Ou seja, se ele ficou suspenso por 4 meses, esse contrato poderia ser prorrogado por mais 4 meses, e não na data prevista para o seu término. Mas isso a lei exige que haja cláusula expressa prevendo essa prorrogação automática. Quando nós pensamos em esporte profissional, o profissional atleta, a gente sempre remete ao jogador de futebol, mas essas regras valem também para outros profissionais do mundo, do universo desportivo, não é isso? Sim. A Lei 9.615, ela regula todo o desporto brasileiro, tanto nas suas modalidades formais como informais, né? Ocorre que vários dos seus dispositivos são aplicáveis obrigatoriamente apenas aos atletas do futebol, podendo ser adotado em outras modalidades, mas não obrigatoriamente. O senhor poderia citar algum exemplo específico? Olha, tudo no que diz respeito ao contrato de trabalho, né? Por exemplo, que as garantias do jogador de férias anuais, o repouso semanal, né, de 24 horas de repouso, né, a jornada de 44 horas semanais, né? Então, essa parte do contrato de trabalho, né, poderia ser aplicável em outras modalidades. Entendi. Os jogadores de futebol lançaram o movimento Bom Senso, em que eles reivindicam, entre outras coisas, mudanças no calendário. Realmente parece-me que alguns jogadores, alguns atletas reclamam, ficam extenuados com campeonatos, com excesso de jogos, né? Ou campeonatos se sobrepondo ao outro. Isso acontece? Sim, isso é uma reclamação frequente dos atletas, né? Não é uma exclusividade no futebol brasileiro, isso ocorre, inclusive, com atletas que atuam na Europa, né? Mas essa é uma das bandeiras do movimento do Bom Senso Futebol Clube, né? Tentar enxugar um pouco o calendário. Agora, nós temos que fazer uma ressalva, porque esse excesso de partidas, né, aplica-se somente aos jogadores de ponta, né? Aqueles que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro e, eventualmente, alguns da Série B. Os demais sofrem o contrário. Eles não têm mercado para atuar durante os 12 meses de trabalho, porque as competições em outras séries são muito curtas, né? Então, a maioria dos jogadores, né, dos atletas em nosso país, não tem esse problema. Então, seria mais os atletas que são justamente os melhor remunerados. Agora, isso também não significa que por serem bem remunerados, tenham que também ficar expostos a lesões por excesso de jogos, né? Então, acho que isso é uma bandeira interessante do movimento, juntamente com o Playfair financeiro, que é outra bandeira também do movimento. Sobre isso, há muitos que defendem que o futebol brasileiro precisa ser reformulado, inclusive após o resultado do Brasil nessa última Copa, que foi sediada por nós brasileiros e que talvez não tenha alcançado o resultado que todos nós desejávamos. Mas para falar sobre essa reformulação, nós vamos falar no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes, falando sobre o direito desportivo no Brasil. Não saia daí. Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje recebendo o juiz do trabalho Celso Moredo Garcia para falar sobre o direito desportivo brasileiro. Doutor Celso, nós estávamos comentando no último bloco sobre o resultado que nós tivemos na Copa, que sediamos, que não foi o resultado esperado pelos brasileiros e já vem um coro aí, pessoas defendendo que o futebol brasileiro precisa ser reformulado.
os atletas de ponta reclamam que a agenda é muito extensa, tem muitas partidas, muitos jogos, mas ao outro lado, que o senhor já mencionou também, que tem atletas profissionais que são menos exigidos, que trabalham pouco, que precisariam se expor mais, poderiam ser mais produtivos nesse, vamos dizer, universo desportivo do entretenimento. Na sua opinião, o que tem de ser mudado? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, seria uma modernização na gestão das entidades de prática desportiva, né? E eu acho que há muito amadorismo ainda na condução, que de forma até irresponsável, né? Então eu acho que um aspecto relevante e que causa assim, alguma esperança é a lei de responsabilidade fiscal para os clubes de futebol, que está prestes a ser votada no Congresso Nacional, né? De acordo com essa proposta de lei, os clubes teriam o refinanciamento das suas dívidas por até 25 anos para pagar, mas em contrapartida, tanto os dirigentes como os clubes poderiam ser punidos caso tornassem-se novamente inadimplentes, né? Isso, a princípio, diz respeito apenas a dívidas de tributos e contribuições federais, mas até o Bom Senso Futebol Clube queria estender isso também para as dívidas trabalhistas, né? Então, eu acho que isso pode causar uma moralização e uma modernização do futebol, caso aprovada. Com relação justamente a essa dívida de alguns atletas, que são trabalhadores, né? Às vezes rompem o contrato com o clube fica devendo 6 meses, esse atleta às vezes até mais, e não consegue caixa suficiente para pagar esse atleta, e às vezes a própria Justiça do Trabalho encontra dificuldade também de penhorar bens do clube, sob pena até de fechar aquele clube, que não é interesse de ninguém, para pagar esse atleta. Tem alguma forma de conseguir assegurar que esse trabalhador também receba o que lhe é devido? É uma dificuldade que nós encontramos diariamente, né? Especialmente quando se trata de clubes menores, né? Que infelizmente ocorre, igual você falou, de ficarem 4, 5 ou 6 meses sem pagar os salários, né? Ocorre que, às vezes, esses clubes já têm tantas dívidas que os bens não são suficientes para garantir o adimplemento dessa dívida. Então, aí, muitas vezes, o juiz tem que ser até criativo, né? Como já ocorreu casos de intervenção em clubes, na administração do clube, para que pudesse o clube ter condições de arcar com a dívida trabalhista. Com relação ao direito de arena e o direito de imagem, acho que existe uma certa confusão sobre o que é um e o que é outro. Qual a diferença entre esses dois direitos do atleta? Sim, é muito comum haver essa confusão, né? Mas, assim, basicamente, o direito de arena é aquele que diz respeito ao direito de negociar, de autorizar ou proibir as transmissões, né, dos espetáculos, as transmissões audiovisuais, no caso, a televisão, né? Então, esse direito de arena, a lei é expressa ao dizer que pertence ao clube, né? Sendo ele obrigado a repassar 5% do valor arrecadado, né, salvo convenção coletiva em contrário, né, quanto ao percentual, para os atletas. E isso hoje é feito através do Sindicato dos Atletas Profissionais. O clube repassa o dinheiro para o Sindicato dos Atletas Profissionais e esse distribui para os atletas participantes. Ele é distribuído de forma igualitária entre os, pelo menos, participantes daquele campeonato? Sim, ele é de forma proporcional aos que atuaram nas partidas, tanto os titulares quanto os reservas, abrangendo apenas os atletas, porque a lei só faz menção aos atletas profissionais, né? Esse percentual já foi de 20% e com a alteração da Lei Pelé passou a ser de 5%. Já o direito de imagem, aí é diferente. Aí é um direito próprio, personalíssimo do atleta, né, com assento constitucional, né, que é o que ele pode ceder
a exploração do uso da sua imagem, né? Então, é um contrato de natureza civil, né, que se denomina contrato de cessão de direito de uso da imagem, né, em que o clube paga pela exploração da imagem do jogador fora do espetáculo, ou seja, fora das partidas onde ele já está contratado para atuar, né, que é o objeto básico do contrato de trabalho dele. Entendi. E quando ocorre a extinção do contrato de trabalho com o clube, esse direito extingue automaticamente? Olha, geralmente eles são feitos para ter a mesma duração, né? Até porque quando um atleta se transfere para outro clube, não há mais interesse de que o clube possa se valer da imagem de um jogador que está vestindo a camisa de outro clube, né? Mas não necessariamente. Por exemplo, no caso de um atleta que encerra sua carreira em um clube, ele pode perfeitamente continuar tendo um contrato de direito de uso da imagem por aquele clube, mesmo já encerrado o seu contrato de trabalho com o clube. E o bicho e a luva, né? Luvas, são institutos que ainda existem? Sim, ainda existem, né? As luvas de um uso mais restrito, porque se aplica mais aos jogadores de elite. É aquele valor que o clube contratante paga para que um atleta possa se transferir para ele, para firmar contrato com ele. E é considerado como uma antecipação salarial, né, que pode ser pago tanto de uma vez ou de forma parcelada, em prestações sucessivas, né. Tem natureza salarial, apesar de ser pago só de uma vez, né, já que é considerado uma antecipação salarial, né. Ao passo que o bicho já é diferente, aí é um prêmio, também tem natureza salarial, mas é um prêmio pago por resultado em uma determinada partida, podendo ser pago também por meta, né? Caso o time atinja a classificação, ele vai ter uma certa premiação, né? E o nome vem, curiosamente, do jogo do bicho, né? O senhor é membro da Academia Nacional de Direito Desportivo. Parece que ela é recém-criada. Qual o objetivo da academia e tem já alguma programação? Essa academia, ela foi fundada recentemente, ela tem 25 membros, incluindo ministros do Tribunal Superior do Trabalho, desembargadores, juízes, advogados, dirigentes desportivos, né? E ela tem como finalidade difundir o estudo do direito desportivo mediante realização de eventos científicos, né, de artigos doutrinários e incentivar o debate, né, justamente naquelas questões mais polêmicas, né, para que a gente possa contribuir para o debate e a melhor solução dessas questões polêmicas antes mesmo que elas possam chegar nos tribunais. Certo. Eu conversei com o juiz do trabalho, Celso Moreira Garcia, sobre o direito desportivo brasileiro. Doutor Celso, muito obrigada pela sua presença aqui no Hora Extra. Um prazer. O prazer foi nosso. Essa edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima semana.